Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Correção aqui da prova dos Correios, tá? Vamos começar aqui. Só vai ser feita a correção de todas as questões? Sim, todas as questões de matemática. Vai estar corrigindo, vai estar postando aqui aos poucos, tudo bem? Então aqui está a nossa primeira questão, galera. Provinha enviada por um inscrito aqui do canal. A gente tem aqui, ó, questão 16. Está meio embaçada a imagem, né? Eu vou ler aqui para facilitar. Ó. Considere que x e y são números inteiros positivos, tais que... Aí aqui a gente tem uma equação, beleza? Assinale a alternativa que apresenta o valor máximo, ó, y menos x. Como é que a gente vai fazer isso aqui, galera? Não sei se você resolveu dessa forma, né? Mas a primeira ideia que a gente observa aqui, ó, que eu tenho uma subtração, certo? Se eu tenho essa subtração, a gente tem que pensar esse primeiro valor aqui, ó, ele tem que ser um valor maior, né? E esse segundo valor aqui tem que ser um valor menor. Então, vamos testar aqui as opções, ó. Por exemplo, está aqui a equação. Qual seria o menor valor inteiro positivo que eu posso colocar aqui no x, galera? Né? Qual seria esse valor? A gente ia testar o zero, né? Quando a gente colocasse x igual a zero, ó, ia ficar 5 vezes zero, isso aqui é dar zero, né? 3 vezes alguma coisa para poder dar 29. Só que tem algum número inteiro que eu multiplicando aqui por 3 vai dar 29? Não tem esse número, galera. Então, o zero aqui no x já não seria uma opção. Aí o que eu posso fazer? Testar o 1, beleza? Aí seria o quê? 5 vezes 1, que é 5. Só que nesse lado aqui, eu não vou precisar ter um número que multiplicado vai dar 29, porque eu já tenho 5 aqui, né? Então, tem que pensar em um número que multiplicado por 3, quanto é que falta para 29? Se eu tenho aqui 5, falta 24. Então, que número eu multiplico por 3 que vai dar 24? Seria 8, beleza? Porque, ó, 3 vezes 8, 24, mais 5, 29, belezinha? Então, você precisa pensar nessa ideia de que esse primeiro valor tem que ser maior e esse que tem que ser menor para dar a maior diferença, para dar o valor máximo, tudo bem? Então, qual seria o nosso gabarito? Seria x igual a 1 e y igual a 8, né? Então, ó, no lugar do y eu coloco 8, no lugar do x eu coloco 1. Então, você vai ver que isso aqui vai dar 7, né? Essa diferença, a maior diferença seria 7. Gabarito letra C, ó. Inclusive, o nosso inscrito aqui até acertou essa questão. Tudo bem, galera? Questãozinha bem de boa. Era só testar os valores aí, identificar qual seria o maior e o menor e fazer a diferença. Guardo vocês aqui na nossa próxima questão. Temos aqui, questão 17. A razão entre a idade de Ana e a de Bruno é de 3 para 5. Se a soma das idades é 32 anos, assinale a alternativa que apresenta a idade de Bruno. Essa questãozinha aqui é bem tranquila, galera. Vocês podem fazer usando a ideia de equação, tá bom? Ou usando a ideia de proporção. Como aqui no canal a gente colocou, no nosso simulado, é a parte de proporção. Então, eu vou resolver utilizando a ideia da proporção. Depois, eu vou resolver usando a ideia da equação, tá? Não sei como você escolheu para resolver. O que importa é chegar no gabarito, beleza? Usando a ideia da proporção, galera, a gente tem aqui, ó, que a razão de Ana para Bruno, né? É de 3 para 5. Esse 3 para 5 é 3 dividido por 5. Toda proporção, galerinha, a gente tem uma constante proporcional, né, que a gente chama ela de K. Ou seja, existe um número aqui que eu consigo multiplicar o 3 e existe um número aqui que eu consigo multiplicar o 5. Por isso que isso é uma proporção, porque nós temos uma constante proporcionalidade. Geralmente chama de K, mas pode ser qualquer outra letra aí, beleza? Eu sei que se eu somar esses dois, ou seja, se eu somar mais 5K, isso tem que dar o total, que é 32. Tudo bem? Então, vamos lá. 3 mais 5 é o quê? É 8. Então, 8K é igual a 32. Então, a primeira ideia aqui é descobrir quanto é que vale esse K, tá bom? O 8 está multiplicando, passa fazendo a divisão. E agora é só correr para o abraço, né? O K aqui é igual a 4. Certinho? Ele quer saber aqui a idade de Bruno. Ó. O Bruno aqui é 5K, beleza? Então, a idade de Bruno seria o quê? Seria 5 vezes K. Você sabe que K é igual a 4, então é 5 vezes 4.
ou seja, 20 anos. Nosso gabarito seria a letra C, nessa provinha aqui, beleza? Inclusive, o nosso inscrito também acertou. Só qual seria outra maneira de resolver? Eu não pensei dessa forma, fiz usando a equação. Bem, usando a ideia aqui de equação, ó, você também ia chegar no gabarito. Beleza? Como é que a gente poderia fazer? Ó, a gente pensa aqui, ó, a soma das idades de Ana e de Bruno, 32. Beleza? A gente tem essa proporção aqui em cima, né? A gente não tem essa proporção aqui? A gente pode dar uma melhorada nela. Ó, multiplica cruzado. E deixar tudo em função das idades de Ana, tá bom? Então, resolvendo a proporção, vai ficar o quê aqui, ó? Vai ficar 5 vezes A é igual a 3 vezes B. Beleza? Passo 5 dividindo. E a gente vai ter aqui, ó, a idade de Ana é o triplo da idade de Bruno dividido por 5. Aí eu só substituir aqui, ó. Como eu estou trabalhando com a equação, eu substituir aqui no A. Quanto é que vale o A? O A vale 3B dividido por 5. Isso aqui é igual a 32. Tudo bem? Aqui, ó, quando não tem nada embaixo, sabe que é 1. Quando não tem nada embaixo aqui, tu sabe que é 1. Qual seria o MMC entre 5 e 1? É 5, né? Tudo bem? Qual seria o MMC aqui, ó? Entre 5, 1 e 1. Só pode ser 5, galera. Tudo bem? Então, aqui, como é que eu faço para esse 1 aqui virar um 5, galera? Basta eu multiplicar por 5, né? Mas se eu multiplicar embaixo, sou obrigado a multiplicar em cima. Como é que eu faço esse 1 aqui, ó, na parte de baixo, virar um 5? Basta multiplicar por 5 embaixo, por 5 em cima. Mas por que está fazendo isso, professor? Porque a gente vai trabalhar com adição de frações. E é necessário na adição de fração a parte de baixo ser igual, tá bom? Então, para deixar a parte de baixo igual, a gente tira MMC. Então, você vai ver aqui, ó, eu vou reescrever, mas não precisava. E ficaria assim, ó, a nossa equação. Ó, 3b sobre 5, mais 5 vezes b, né? O quê? 5b sobre 5, igual 32 vezes 5, né? Vai dar 2 vezes 5 aqui, vai dar 10. 5 vezes 3 dá 15. 1, 16. Então, aqui dá 160 dividido por 5. Tudo bem? Tranquilão? Ó, como a parte de baixo é igual em todas, a gente não precisa usar essa parte de baixo, tá bom? Eu coloquei aqui, mas a gente não precisava estar usando. Só para me explicar para ti por que eu vou tirar o 5 que está aqui embaixo. Ó. Como eu tenho 5 em ambos os lados, em todos, aí ficou assim mais fácil a resolução da equação. Então, é interessante você saber resolver a equação do primeiro grau aqui, tá bom? Então, 3b mais 5b é quanto isso aí? 8b. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, tenho 160 dividido por 8. Eu ver que isso aqui também vai dar 20, né? A idade de Bruno é 20 anos. Então, para quem tem dificuldade em trabalhar com a equação, seria a melhor forma trabalhar aqui com a parte de divisão proporcional. Mas para quem tem facilidade, né? Montaria um sisteminha aí e só substituir. E era só correr para o braço. Também é chegar no gabarito. Tudo bem, galera? Se ficou meio confuso, volta, assiste o vídeo novamente. Mas somente um tipo de resolução já é o suficiente. Ó. Fazendo essa daqui, eu acredito que ela é mais simples. Tudo bem? Mas se tu não teve essa ideia de usar a proporção, poderia usar a ideia de equação, tá? Montar um sistema de equação. E também é possível chegar no gabarito. Tem mais uma questãozinha aqui, concurso dos Correios. Tá? Vamos lá. Tá assim, ó. Um carteiro deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e a quantidade de encomendas para a região B é de 3 para 5. Se ao todo há 80 encomendas para serem entregues, essa é a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Bem semelhante à questão 17, essa daqui, né, galera? Só a ideia de proporção, ó. A está para B, né? Ou seja, 3 está para 5. Tudo bem? Vou resolver igual resolvi lá a questão 17, só usando a ideia de proporção, ó. Então, sabe se aqui é uma proporção, existe aqui um certo valor K, né, que multiplica esses dois, que é uma proporção. Aí a ideia é encontrar quanto é que vale esse K. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3K mais 5K, e a questão tem que dar o total, né? Nesse caso, tem aqui o total, ó, 80.
Então, 3 mais 5 dá 8, né? 8K igual a 80. Passa o 8 dividindo. Então, 80 dividido por 8, isso aqui é 10. A região, né? Região A. Então, aqui na região A, eu tenho 3K. Ou seja, vai ser 3 vezes... O K não vale 10, então é 3 vezes 10, que é 30. Belezinha? Gabarito letra B. Nessa prova aqui, o gabarito é letra B, tá? Inclusive, o nosso inscrito também gabaritou essa aqui. Tudo certinho, galera? Aguardo vocês na nossa próxima questão. Mais uma questãozinha aqui, concurso dos Correios. Questão 19. Um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo a proporção de 4 horas de viagem para cada 240 km percorrido. Se o trajeto total entre as duas cidades é de 360, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega mantendo a mesma proporção. Questãozinha bem tranquila, galera. Ó, 240 km o camarada faz em 4 horas, certo? Ou seja, em 1 hora seria o quê? Seria 240 dividido por 4, né? Concorda comigo? Então, em 1 hora ele ia fazer o quê? 60 km. Então, seria 60 km por hora. Tudo bem? Se a gente tem a distância aqui que é 360, 360 aqui, ó. Quantas vezes o 60 cabe aqui no 360? É só fazer uma divisão, beleza? Fazendo uma divisão, ó, simplifica aqui, né? Esse zero com esse zero. A gente tem que 36 dividido por 6, que dá 6. Ou seja, 60 cabe 6 vezes no 360, né? E cada vez aqui, cada parte de 60 é equivalente a 1 hora, né? A gente viu aqui, ó. Então, se 60 cabe 6 vezes no 360, seria o quê? 6 horas. Tranquilão? Basta saber fazer a divisão aí. Inclusive, o nosso inscrito também acertou essa, né? Gabarito letra B. Nessa prova aqui é a letra B. Belezinha, galera? Mais uma questãozinha aqui no concurso dos Correios. A galera que participou dos simulados aí, se saiu muito bem, né? Porque caiu muita coisa. A gente fizemos apenas 3 simulados. Foi suficiente para acertar pelo menos aí mais 7 questões. Mais 7 questões de Correios. Beleza? Questãozinha aqui quer saber, ó. Uma questãozinha sobre função, né? Quer saber aqui aquela parte do máximos e mínimos que a gente estudou aí, galera. Beleza? Então, aqui, ó, a questão ela diz que X é a quantidade de pacotes entregues, né? Então, se você não consegue ler, vou dar uma lida aqui no texto. Então, ó, uma empresa de entrega dos Correios registra o lucro mensal, L de X, em milhares de reais, de acordo com o número X de pacotes entregues no mês, beleza? A função descreve esse lucro, ó, tá aqui a função que representa o lucro. Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregues, que maximiza o lucro. Então, a questão ela não quer saber o máximo de lucro, tá, galera? Ela quer saber a quantidade de pacotes. E a quantidade de pacotes aqui, ó, nessa função é representada por x. Então, basicamente, a questão quer saber qual é o valor do x do vértice, né? O x do vértice. Você que teve a aulinha lá, o simulado, né, conseguiu matar essa questão aí, ó. Porque o x do vértice é menos b sobre 2a. Tudo bem? Quem é o B aqui, ó? O B é quem está do lado do X, ó, é 40. Né? Então, o B aqui é 40. Qual é o valor do A? O A, quem está do lado do X ao quadrado, né? Quem é? Menos 2. Então, é só substituir aqui, ó. Então, tenho menos 40 dividido por 2 vezes menos 2. Então, menos 40. Faz joguinho de sinal aqui, vai dar negativo, né? 2 vezes 2 é 4. Faz joguinho de sinal aqui, vai dar positivo. 40 dividido por 4 é 10. Mas 10 é a mesma coisa que 10, galera. Então, aqui o gabarito letra A, também o inscrito acertou essa questãozinha aí. Beleza, galera? Aguardo você na nossa próxima questão. E aí, galera, mais uma questãozinha com o concurso dos Correios. Vamos lá para a resolução dessa aqui, ó. O custo C de X aqui, ó. Observe que o custo é representado dessa forma. Para enviar um pacote pelos Correios depende do número de quilômetros. Ou seja, o X aqui representa a quantidade de quilômetros percorridos. Tudo bem? É dada a função linear, olha, uma funçãozinha simples, também a gente trabalhou isso no nosso simulado de funções, onde P de x aqui, ó, é o custo em reais e x é a distância percorrida em quilômetros.
R$ 104. Assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida. Então, aqui, observe que ele quer encontrar o valor de x, galera. Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Tem várias maneiras. Você poderia substituir, né? E também é chegar no gabarito. Mas eu vou fazer assim, ó. E C de x, aqui, ó. Esse C, x é a quantidade de pacote. Ele diz que isso aqui é o valor do custo, né? Em reais. Ele está dizendo aqui que vale R$ 34. A gente só vai substituir, ó. Vai ficar assim, ó. 2x mais 10 é igual a 34. Passo o 10 para o outro lado, né? 34 menos 10 vai dar o quê? 24. Passo o 2 dividindo. 24 dividido por 2, isso aqui é 12. 12 o quê? 12 quilômetros. E o nosso gabarito aqui seria a letra B, tá? Dessa vez aqui o escrito acabou errando essa questão. Acabou confundindo aqui a distância, né, com o dinheiro, beleza? No lugar dessa informação, a gente deveria colocar 34 para poder encontrar o valor do x, beleza? Por isso que eu coloquei direto aqui, mas não tem segredo aqui. Seria uma equaçãozinha do primeiro grau para resolver, sem problema nenhum. Tá? Aguardo vocês na nossa próxima questão. Vai comentando aí quem conseguiu acertar essa questão e acharam uma questão difícil. Espero que você tenha acertado essa questão também, tá? Inclusive, resolvemos no nosso simulado aí várias questõezinhas de porcentagem, tá? Dá para fazer de várias formas. Como eu vi que a maioria tentou fazer por regra de 3, então eu vou resolver por regra de 3, mas não tem só essa maneira de resolver, tá bom? Vamos lá. A gente tem aqui, ó, em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos, sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos. A quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era... Aqui seria a resposta. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então, galera, ó, 20% equivale aqui a 140 livros. A informação que o texto deu para a gente aí. Então, eu tenho aqui, ó, uma regra de 3, porcentagem e de livros. Então, eu sei que 20% equivale a 140 livros, né? 100% seria o quê? O total de livros? Eu não sei. Então, eu chamo isso aqui de x. E resolver a proporção aqui, galera. Multiplica cruzado, a gente tem o quê? Ó? 20x é igual a 140 vezes 100, né? 140 vezes 100 é pegar o 140 e acrescentar 2 zeros. Pode simplificar esse zero aqui com um zero de lá. Foi que sobrou? Sobrou 1.400 dividido por 2, isso aqui é 700, beleza? Então, sei a quantidade de livros aí, 700 livros de ficção, tudo bem? Antes da promoção, aí a gente tinha 35%, né, galera? 35%, fazer para cá. E 35% seria o quê? Quanto foi que eu encontrei? 700. Então, antes da promoção, quanto é que seria meu 100%? Antes da promoção, meu 100% eu não sei, eu chamo de x e resolvo mais uma regrinha de 3. Tá? Tem outras maneiras de resolver isso aqui também. Comenta aí se tu fez diferente. Então, resolvendo aqui, ó, seria 35 vezes x. 700 vezes 100, né, galera? É só pegar os 700 e acrescentar mais 2 zeros. Então, eu tenho o quê? 70.000 dividido por 35. Aí eu sei que você é esperto, o que você vai fazer? Você vai pegar o 70 e dividir por 35. Você vai ver que isso aqui vai dar o quê? Quando você dividir, vai dar 2. Repete os zeros, ou seja, o nosso gabarito 2.000, letra D. O escrito também acertou essa questãozinha aí. Tinha só essa forma de resolver? Claro que não, né, galera? Você poderia tentar por fração, ou outras maneiras de resolver porcentagem, belezinha? Então, aguardo vocês aqui na nossa próxima questão. 3 carteiros, tá? Questão 23. 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de R$ 1.200, de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 20 entregas, o carteiro B fez 30 entregas e o carteiro C 50 entregas. A série alternativa é que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Questão de grandeza diretamente proporcional, tá? Se o texto não falar se é direta ou se é inversa, já é diretamente proporcional. Belezinha? Então, a gente tem a quantidade de cada carteiro aí, galera. Então, a gente tem aqui, ó, o carteiro A,
ele fez 20 entregas, então vai ser 20 vezes a constante de proporcionalidade que eu vou chamar de K. Carteiro B. O carteiro B fez 30 entregas, então vai ser 30 vezes uma constante de proporcionalidade que eu vou chamar de K. E o carteiro C fez 50 entregas, vezes a constante que a gente está chamando de K. Eu preciso saber quanto é que vale esse K, né? Como é que eu faço isso? Eu somo isso aqui, ó. 20 mais 30 mais 50, quanto é que dá isso? Dá 100. E qual é o total de valor que eles vão receber? O total está no texto aí, ó, 1.200. Então, 1.200. Então, sempre a gente vê quanto vai cada uma receber de acordo com a quantidade de entregas. Como é que eu faço isso? Eu somo a quantidade de entregas para saber quanto é que vale essa constante. Então, aqui, galera, ficou fácil a divisão, né? Que é só cancelar esses dois zeros daqui com esses dois zeros daqui. Então, 1K é a mesma coisa que K. Sobrou o quê do outro lado? 12, né? Então, K vale 12. Beleza? Ele quer saber de qual carteiro aqui, ó. Ele quer saber do carteiro B, né? Carteiro B aqui, ó. O carteiro B ele vai receber o quê? Proporcional a 30 cartas, né? Não é isso? Então seria o quê? Seria 30 vezes 12. Isso vai dar nosso gabarito, né? Pode fazer aqui 12 vezes 3, que é 36, e acrescentar um zero. Tudo bem? Essa seria a multiplicação de 30 vezes 12, 360. Nosso gabarito letra B, beleza? Nosso inscrito também acertou essa questão. Uma caixa com encomenda tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza a tabela de controle medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume dessa caixa em litros. Questãozinha bem de boa, então você teria que lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Tudo bem, galerinha? Ó, ou seja, para me converter algo que está em metro cúbico para litros, basta multiplicar por 1.000. Belezinha? Então, aqui eu tenho 0,75 vezes 1.000, seria o quê? Seria avançar com a vírgula 3 casas para a direita. Ó. Nossa vírgula ia dar uma casa, 2 casas, 3 casas para a direita. Beleza? Então, observe esse número aqui. Seria o quê? Como aqui está faltando mais uma casa, né? É a mesma coisa que acrescentar um zero aqui, ó. Aí a vírgula ficaria aqui no final. Beleza? Então, nosso gabarito, 750 litros. Basta saber multiplicar um número decimal por 1.000 e lembrar que caminha 3 casas para a direita essa vírgula, beleza? Então, nosso gabarito aqui, né, seria a letra A, galera. Então, nesse caso aqui, nosso escrito acabou errando essa questão. Nosso gabarito é a letra A. Tudo certo? Mais uma questãozinha aqui, concurso dos Correios, questão 25, tá? Nossa última questão da prova dos Correios está assim, ó. O entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. No período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total. Então, observe aqui que é 1/3 do percurso total. Tranquilo, sabendo que ainda haviam 4,8 km, né, quilômetros ainda para finalizar sua jornada. Assinale a alternativa que apresenta o tamanho total da rota em quilômetros. A gente vai fazer assim, galera. Eu vou usar a ideia de equação aqui, tá? Mas poderia ter outra maneira aí. Comentei a forma que você resolveu. Então, eu vou chamar aqui o x, o nosso total da nossa rota aí. Beleza? Então, o camarada ele percorreu 2/5 do total, ou seja, 2/5 de x é pegar isso e multiplicar por x. Depois, ele percorreu 1/3 do total, né? Então, 1/3 de x. E ficou faltando 4,8, né? Ó, 4,8. Eu posso escrever isso aqui em fração para ficar mais fácil, tá? 48 sobre 10. Então, ficou faltando 48 sobre 10. Trabalhar com frações é mais interessante. Isso aqui vai dar o nosso total na rota. Beleza? Estou trabalhando aqui com a parte de equação, utilizando frações. Então, se você tem dificuldade aí, trabalhar com equações usando frações, você vai ficar um pouco perdido. Beleza? Então, a ideia aqui é tirar MMC, galera. Porque aqui é 5, aqui é 3 e aqui é 10. E aqui não tem nada, quer dizer que é 1. Tudo bem? Então, seria o MC entre 5, tá? Vou fazer aqui no canto, ó. Seria MC entre 5, 3, 10 e 1. Se bem que nós fazemos diferença em 1 aqui, tá?
Então, vamos fazer aqui o MMC aqui no cantinho, ó. Pode começar dividindo aqui por 2, né? O 5 desce, o 3 desce. 10 dividido por 2 é 5. E o 1 não serve para nada aqui, fica só abaixando, ó. Dá para dividir por 5, né? Que vai dar 1. 3 não dá, desce. E o 5 dividido por 5 também dá 1. E posso dividir por 3. Cheguei a 1 aqui, não dá para fazer mais nada, tá, galera? Você que já teve aula de MMC aí. 3 dividido por 3 é 1. Pronto. Como é que eu faço para saber qual é o MMC? Eu multiplico tudo, né? Depois que eu fatorei, eu vou multiplicar tudo e ficou do lado direito. Ó, 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 3, 30. Ou seja, o MMC entre esses valores aqui é 30. Então, qual é a minha ideia aqui, galera? A minha ideia é observar que número eu vou multiplicar em cada um desses para dar 30 na parte de baixo, tá bom? Então, observe aqui a primeira fração. Ó. Que número a gente multiplica por 5 e dá 30? Seria 6, né? Mas se eu multiplicar por 6 embaixo, sou obrigado a multiplicar por 6 em cima. Já estou igualando a parte de baixo aí, ó. Então, já sei que isso aqui vai dar 30. E aqui em cima vai dar o quê? 12. Mesma coisa aqui, ó. Que número eu multiplico aqui por 3 que vai dar 30? Seria 10, né? Se eu multiplicar por 10 embaixo, tem que multiplicar por 10 em cima. Então, aqui vai dar 30. Na parte de cima vai dar o quê? 1 vezes 10 é 10. Próxima. Que número eu multiplico por 10 aqui que vai dar 30? Seria 3. Se eu multiplicar por 3 embaixo, sou obrigado a multiplicar por 3 em cima. Então, aqui vai dar 30. E 48 vezes 3, né, galera? Vai dar 144. E aqui do outro lado direito, né? Que número eu multiplico aqui embaixo que faz 1 virar um 30? O 1 virar um 30 só se eu multiplicar por 30. Embaixo, multiplica por 30 em cima. Então, aqui vai ser 30 embaixo. E aqui em cima vai ser o quê? 30 vezes x. 30x. Beleza? Como a parte de baixo é tudo igual, ó. Pega essa manha aí. Se a parte de baixo tudo é 30, é tudo igual, você pode simplesmente eliminar todos os valores que estão aqui embaixo. Beleza? É mais interessante, porque a gente não trabalha mais com a parte das frações. Tudo bem? E agora é só resolver essa equaçãozinha do primeiro grau aqui e correr para o abraço. Então, a gente tem aqui, ó, 12 mais 10 é o quê? 22. 22x mais 144 igual a 30x. Passo o 22 para o lado de lá, né? Então, eu tenho 30 menos 22, vai dar o quê? Vai dar 8. E agora? Agora passo 8 dividindo, né? Então, eu vou ter 144 dividido por 8 é igual a x. Com isso, ó, 144 dividido por 8 vai dar 18. Né? Então, x é igual a 18. 18 o quê? 18 quilômetros. O nosso gabarito seria a letra A, beleza? Letra A aqui, o nosso gabarito da questão 25. Questãozinha aí um pouco mais trabalhosa, mas não tem só essa maneira de resolver, tá? Foi a primeira que veio logo à minha cabeça. Como recebi a prova agora, tive que resolver logo aqui e enviar para vocês aqui, beleza? Então, tem gente que fez de outras maneiras. O importante é você chegar no gabarito. Belezinha? Aguardo vocês na próxima aula. Comenta aí quantos acertos você teve nessa prova, na parte de matemática. E desde já boa sorte, galerinha. Bons estudos e tchau, tchau.